Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para novos vídeos, ok? Vou falar de duas rotinas de uma forma mais resumida, porque vocês já sabem as ferramentas anteriores, e vou falar um pouquinho de um conteúdo que eu acho interessante na rotina dos autônomos. Mas primeiro vou falar dos plantonistas. Rotina 4, quem tem uma rotina irregular. Aquele aluno que é bombeiro, policial militar, pessoal que trabalha com monitoramento, enfermeira, fisioterapeuta, muitas pessoas da área da saúde, e às vezes aparecem alguns trabalhos em que a pessoa trabalha à noite, tá? Então são dois tipos que eu já peguei. O aluno que trabalha toda noite, é um horário diferente, e o aluno que trabalha um dia sim, um dia não, um dia sim, dois não. Claro que aquela agenda vai ficar diferente. Lembra a agenda que eu falei para vocês fazerem no Excel, com planejamento? Todo dia igual é o ideal, mas a pessoa que é plantonista, ela não tem como fazer aquilo. O que o plantonista tem que fazer? Uma meta semanal ou quinzenal e às vezes até mensal, dependendo do que alterna aí. Mas a dica principal, aproveitar o seu momento em que você está com mais energia. Olha só, atendi o bombeiro, ele à noite dormiu mal porque teve que trabalhar. No outro dia vai precisar dormir para se recompor. Não é o melhor dia dele, ele vai poder estudar um pouquinho e pode fazer as coisas da casa, mas no outro dia, que é a folga boa, é legal ele estudar. O que o pessoal tem feito? Desperdiçado. A pessoa que trabalha à noite, por exemplo, eu atendi um rapaz que ele trabalha numa empresa de monitoramento, ele trabalha à noite. Ele chegava e estudava. É legal chegar, descansar, ele precisa dormir, não dormiu ainda. É aquela historinha da bateria do celular que a gente conversou, né? Tá deixando acabar a bateria do celular. Se você não está descansado, você não tem rendimento. E a gente já sabe que dormindo a gente expande, a gente aprende ainda mais, tá? Então, chegou do trabalho à noite, infelizmente, dá uma boa descansada para você poder render depois. Aqui não tem muito segredo. A maior dica que eu dou para os plantonistas é essa: aproveitar a melhor folga. E, claro, que eventualmente a sua folga vai cair quando é folga das demais pessoas, porque às vezes o plantonista tem a folga na segunda, as pessoas estão trabalhando, e quando a folga dele, o melhor dia, cai no domingo, ele pode fazer aí uma concessão. Então, eventualmente aí nesse dia, e não todos, que no domingo tem a reunião de família, eu vou estudar um pouquinho mais cedo e vou estar com as pessoas à tarde, porque senão não tem vida social nunca, os horários todos diferentes, né? Mas tenta fazer uma meta quinzenal ou mensal para um controle, porque o que não é medido não é gerenciado. Um controle de quanto você está estudando. Para mim funciona muito essa questão de medir. Não é algo absoluto, mas eu consigo perceber os ladrões de produtividade. Poxa vida, em 15 dias estudei só 10 horas. O que eu fiz nas outras horas? Começo a identificar, tá? Vou entrar já na do autônomo. E aqui eu vou trazer um dado que eu acho interessante. Olha só. O autônomo, ele é o aluno que eu percebo que estuda menos. A maior parte das pessoas que eu atendo que são autônomas, elas têm mais dificuldade com a gestão de tempo, porque olha só, a pessoa que trabalha como seletista, ele tem um horário das 8 às 18. Ele não tem muitos conflitos, não adianta ele querer entrar às 7. A empresa abre às 8, certo? Agora, o autônomo, ele pode acordar às 6 e já trabalhar no negócio dele, que ele vai ganhar mais. E isso é uma grande armadilha para o concurseiro. Quanto mais faz, mais valores recebe, certo? Depois eu vou falar um pouquinho sobre precificação, que eu acho que vale a pena, que a dica é o aluno colocar um valor mais alto no trabalho dele para ele ter menos procura e poder manter o estudo, observando a concorrência, observando em que ponto ele pode agregar valor para o trabalho dele, para poder cobrar mais. Muitas vezes eu acho que meu trabalho só vale aquilo, então eu tenho que trabalhar muito para conseguir um valor. De repente eu agrego, olha, sou a única pessoa aqui do quarteirão que oferece isso, certo? Então precificar pode fazer com que você estude mais. E a questão da multipotencialidade, isso aqui eu queria trazer que eu acho importante. Tem pessoas que não gostam muito dessas doutrinas aí de coaching, mas eu acho que faz todo sentido diferentes personalidades e produtividade. Então, mas todo mundo não é multipotencial? Todo mundo não pode fazer várias coisas? Vamos ver algumas diferenças. Imagine uma pessoa que fale assim, eu adoro viajar, mas não é só viajar que eu gosto. Eu gosto de ver os lugares
mais legais e fazer ali um itinerário, ver que lugar que vende o ingresso mais barato para aquele local famoso de onde eu vou, que restaurante que tem um custo-benefício. Ou seja, a pessoa não é só a viagem, ela tem facilidade, ela tem um talento para organizar a viagem. O outro vai, as outras pessoas vão ali com sorte, porque é mais ou menos que um guia, um agente de viagem. E essa pessoa fala, poxa vida, todo mundo fala que eu faço isso tão bem, vivem me pedindo, aí você não pode dar uma opinião, planejar minha viagem? Eu poderia ter um blog de viagem, abrir, por exemplo, um perfil no Instagram para falar sobre os melhores destinos, os melhores restaurantes, os melhores lugares para comprar os eventos, enfim. E aí essa pessoa fica super interessada. Ela tem uma curiosidade por um assunto que vai a fundo nesse assunto, tem facilidade para aprender, muito interesse em começar algo, mas ela também pode ter uma facilidade para se desinteressar. Então, é aquela questão que eu falo da iniciativa, mas pouco acabativa. E essa pessoa também pode falar o seguinte, além de eu gostar de viajar, eu adoro cozinhar e eu cozinho bem. Eu sei fazer receitas práticas, eu sei ensinar. Eu podia abrir um Insta de culinária, ensinando as pessoas a cozinhar, fazendo vídeos, fazendo um e-book de receitas. Eu podia também trabalhar com isso e vender a minha comida em delivery, ou abrir uma portinha ali na minha cidade. Aí, ó, já esqueceu a viagem, tá com foco na cozinha, tá? Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que gosta de fotografia, tem facilidade com edição de vídeo e pensa em trabalhar com fotografia. Então, a pessoa já tem um trabalho durante a semana e ela pensa em comprar uma câmera, aos finais de semana, trabalhar em eventos, tirando fotos. Eu atendi uma economista que queria ser fotógrafa. Ela precisou fazer uma transição porque ela não poderia deixar o trabalho de economista para fazer fotografia. Então, ela precisou fazer a transição. Ela trabalhava durante a semana e aí, à noite, ela foi fazendo cursos, comprando as câmeras. Finais de semana precisava trabalhar para poder estar nos eventos, até que ela transitou, tá? Mas essa pessoa também pensa o seguinte, eu faço edição de vídeos, eu sou boa de Canva. Quem sabe se eu abrir uma agência de marketing digital para ser uma estrategista digital? E aí, o multipotencial, o que acontece é que ele não vê conexão nas áreas de interesse dele para que isso seja profissional, então ele está sempre buscando, sempre imaginando coisas novas e muitas vezes ele não conclui. Agora, me deram um exemplo seguinte, não, mas todo mundo tem isso, por exemplo, uma dentista, ela já é decidida com a profissão dela de dentista, fez a faculdade, tem os equipamentos, formada há anos, tem sua clientela e ela precisa começar a fazer vídeos para o Instagram em marketing digital. Isso não é propriamente multipotencialidade, ela está aprendendo novas técnicas para divulgar aquele mesmo serviço, ela não está transitando de área, não está em dúvida. O que faz a gente sofrer com a multipotencialidade é assim, aqueles, sabe de estar desnorteado? Eu pergunto, o que é multipotencial? O aluno fala, é o perdido? Preguiçoso? Indeciso? Procrastinador? E não necessariamente, pode ser essa questão de realmente ter muitos interesses. E tem gente que não é assim. A pessoa só tem aquele interesse profissional. E ela está se capacitando porque a linguagem digital hoje é fundamental, mas ela não está tendo conflitos em áreas profissionais. O que acontece quando essa pessoa decide prestar concurso? Que é o caso aqui de geralmente quem está trabalhando como autônomo. Interfere na produtividade, nos estudos? Sim, porque esse aluno, ele está tão focado nas escolhas que ele vai poder fazer nas diferentes áreas, que ele diminui o estudo. É interessante, quando a gente trabalha em sessão, eu trabalho com multipotencial em sessão, é interessante o seguinte, a consciência da suspensão daquele sonho. Não é que eu nunca vou ser fotógrafa, não é que eu nunca vou ser estrategista de marketing digital, não é que eu nunca vou ter um blog de viagens, mas eu vou precisar acomodar esses planos, porque eles muitas vezes tornam o estudo inviável e são às vezes incompatíveis. Eu posso até escolher uma área, mas o ideal seria que eu tivesse um job, que a gente fala que é o emprego, pode não ser a minha paixão, eu vou ter um emprego que paga as minhas contas enquanto eu estou estudando para concurso. Quando eu passar, eu retomo aquele curso de fotografia, de marketing digital, de línguas. A pessoa, por exemplo, pensa assim, não, mas se eu passar no concurso eu não vou poder ter um blog de viagem, porque quem viaja o tempo todo é que tem essa facilidade.
Você pode ter outras formas de trazer informações importantes sobre viagem e também parcerias e as viagens que você conseguir fazer, você coloca ali, mas realmente não dá para fazer tudo, certo? Vou trazer algumas características aqui do multipotencial. Aprende rápido, adaptabilidade, não se especializa em uma área, então é mais um generalista, a pessoa é curiosa, não vê conexão entre as áreas de interesse, como eu falei, tem medo de perder oportunidades. Não, eu não posso ficar nisso, porque senão eu vou perder oportunidade. Outro dia um aluno falou, eu não posso ficar estudando o dia inteiro, porque senão eu vou perder essa oportunidade aqui que eu estou tendo na iniciativa privada. Estavam oferecendo para ele alguns trabalhos para edição de vídeos, muito nessa área do marketing digital. Eu vou perder essa oportunidade. E o concurso? Está sendo prioridade para você? Porque toda essa competição aí nas áreas que não tem conexão vão fazer com que você não estude. Na literatura sobre multipotencialidade, sobre polímata, vem lá do Renascimento o Leonardo da Vinci, que foi pintor, que foi escultor, que foi engenheiro, cientista, fez várias coisas em áreas diferentes e fazia tudo muito bem, é a referência que a gente tem, e também tinha mais tempo, eles tinham ócio criativo, né, naquela época. Hoje a gente não tem ócio para nada, a gente não tem um minuto de tranquilidade. E eu fiz o curso lá da Jornada Digital, tem algumas perguntinhas aqui, papel e caneta na mão, pessoal, coloquem aí as respostinhas de algumas perguntas para quem passa por isso, quem está sofrendo aí com indecisões. Eu sei que deveria focar em uma coisa, mas qual? Perco interesse nas coisas que eu achei que iam me interessar para sempre. Encontro sempre uma coisa nova para desviar minha atenção. Fico entediado assim que aprendo como fazer alguma coisa. Essa é uma característica muito marcante do multipotencial. É um interesse inicial e com muita profundidade, aprende, fica sabendo tudo, depois se desinteressa. Às vezes chega até a investir profissionalmente naquilo. Faz um investimento financeiro num negócio, depois desinteressa. Não aguento fazer a mesma coisa muitas vezes. Vivo mudando de ideia sobre o que quero fazer e acabo não fazendo nada até o fim. Tenho iniciativa, não tenho acabativa. Trabalho em empregos que pagam mal, porque não tem nada que eu esteja disposto a me comprometer de verdade. Não consigo escolher uma carreira porque pode ser a carreira errada, isso me apavora. Isso acontece às vezes com o aluno na sessão que está estudando para concurso e fala assim, mas eu acho que eu não vou gostar, vai que eu não me adapto. É muito burocrático. Ficar o dia inteiro ali atrás de uma mesa. Então, cuidado com sabotadores, porque você tem que conhecer o edital, você deve ir ao órgão público ver como é que é o trabalho. Pessoal, a gente tem outras compensações. Sim, um trabalho burocrático, na maior parte das vezes solitário, mas a gente tem compensações que vêm do serviço público para quem valoriza, tá? Salários indiretos, eu sempre falo. Eu, das 9 às 5, estou focada no TJ. Não adianta eu querer estar aqui gravando vídeo, não adianta eu querer atender, a minha paixão é atender os alunos. Eu amo, quem já passou por atendimento comigo sabe como eu me envolvo, como eu amo atendimento. Mas a hora que eu tô lá no TJ, eu sou escrevente, eu preciso estudar as minutas e eu preciso fazer a parte também de administração do meu trabalho. Acho que todo mundo é colocado aqui na Terra para fazer alguma coisa, todo mundo menos eu. Sabe aquela pessoinha pequenininho, que você fala assim, o que você vai ser quando você crescer? Fala, médico. Aí com 10 anos, médico. Aí na faculdade a pessoa está fazendo medicina. Essa pessoa tem muita sorte, né? De saber já desde o início, ter uma vocação, um chamado. Tem pessoas, tem crianças mesmo, ou adolescentes, gente que está prestando vestibular que perguntam, o que você vai querer prestar? A pessoa até arrepia, tipo, não me fale desse assunto, não faço ideia. Já estou lá com 16 anos e ainda não sei, acontece muito. Tá? Tem pessoas que dentro de uma faculdade já não sabem o que vão fazer lá dentro. Tenho dificuldade em focar ou prestar atenção, a não ser que eu esteja fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Multitarefa, a pessoa entediada. Será que isso atrapalha estudar? Atrapalha, né? Por quê? Eu consigo dirigir assistindo uma aula ou até vendo uma aula novamente, cozinhar. Agora, e o estudo de uma leitura de uma lei seca para memorização? Que espaço atencional isso ocupa? Muito mais. Será que dá para fazer isso pensando na fotografia? No X que a pessoa quer abrir? Às vezes que eu me afasto do que eu estou fazendo porque fico com medo de estar perdendo algo melhor, sinto que nunca vou ser um expert em nada, sinto que estou sempre aprendendo. Então, vê aí se você marcou mais do que 5 dessas, é claro que isso é um bate-papo que a gente faz, é uma amostragem,
Mas se você é multipotencial, se você apresenta essas características e saiba que tem pessoas que não têm vários interesses, elas têm um interesse só, fazem só aquilo, é o emprego, é a carreira, é a vocação, tudo é a mesma coisa. Tá? Talvez você não tenha esse perfil, saiba que isso pode, se não estiver bem aproveitado, te atrapalhando, tá? Pode estar te atrapalhando a estudar, tá? Então, se você não tem essa característica de gostar de uma coisa só, a mesma coisa que você trabalha é a sua carreira, é a sua vocação, você tá ali com uma direção somente, mas se você tiver essa questão da multipotencialidade, o tempo todo com um bombardeio de novos estímulos, pensando sempre em como conectar seus interesses para algo profissional, tem essa questão também, não é que eu gosto de cozinhar, eu quero cozinhar profissionalmente de alguma forma, não é que eu gosto de viajar, eu quero que aquilo vire uma atividade. Por quê? A gente tem uma tendência de querer trabalhar com aquilo que a gente gosta. Tudo que é hobby, de repente, na cabeça do multipotencial pode ser um trabalho. Mas eu já vi pessoas, por exemplo, que gostavam de fazer crochê. Abriram uma empresa de crochê, aquilo deixou de ser um hobby. Precisou arranjar outro hobby. Ama cozinhar. Aceitou abrir um barzinho ali, um restaurante. Já não curte mais tanto. Tá? Por quê? Porque virou o trabalho. Então, cuidado aí com os seus sonhos, com tudo que você está planejando. Claro que a gente tem que olhar esse chamado, o que a gente tem interesse. É muito legal poder trabalhar com aquilo que a gente ama, mas muitas vezes a gente pode ver o serviço público como um degrau, mas também que possibilite que a gente faça alguma coisa em termos de conciliação, conciliar carreiras, tá? Nem todo mundo precisa transitar. Várias pessoas no serviço público, já falei para vocês isso outras vezes, trabalham no serviço público até um certo horário e tem outras atividades depois, perfeitamente possível, certo? Bom, a rotina do autônomo era isso que eu tinha que falar para vocês. E o último tema aqui é produtividade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês na questão dos autônomos. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe seu like para eu saber que você está curtindo e também ativa o sininho aí para ter novos vídeos, certo? Até mais!